Olá, professores, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Professor, o podcast feito professor que vive o chão da sala de aula. Eu hoje tenho um assunto aqui maravilhoso que vai revolucionar a sala de aula de vocês. Então, fica aí que o negócio vai ser muito bom. Tenho certeza que vai contribuir demais com vocês, professores. Mas antes de eu apresentar a professora que está aqui comigo, eu quero falar para vocês sobre o projeto O Coração Também Vai à Escola. Professor, nós precisamos deixar a sala de aula, deixar a escola um lugar mais humanizado. E essa é a proposta do projeto Coração Também Vai à Escola. Nós vamos acolher as suas emoções, ensinar você a lidar com essas emoções e também ensinar você a ensinar o seu aluno a lidar com as emoções dele, porque, na verdade, a sala de aula virou um campo de batalha emocional. Hoje o nosso desafio não é com conteúdo, mas é com as nossas emoções. E ninguém larga as emoções em casa e vai para a escola sem ela. Então a criança chega triste muitas vezes, com dores. Você, professor, muitas vezes chega com grandes desafios na sala de aula e precisa lidar com isso. Precisa não ignorar, mas saber como lidar com isso. Então essa é a proposta do projeto Coração Também Vai à Escola. Divulga esse projeto aí na sua escola e leve esse projeto aí para a tua escola. Então se você tiver interesse, me chame aí no direct do Instagram, no YouTube, e nós vamos estar aí com vocês, professor, acolhendo vocês, ajudando vocês nesse grande desafio, mas grande missão que é ser professor. E eu quero falar aqui também de uma coisa excepcional. O assunto de hoje, já vou adiantando para vocês, o assunto de hoje, ele parece simples, mas ele é profundo e revolucionário. Ele pode ser uma ferramenta que pode revolucionar a sua sala de aula e tornar ela uma forma mais leve, você conseguir levar de uma forma mais leve, mais fluida, vai fluir, se vocês realmente sentarem e assistir esse podcast. Porque o que nós vamos falar hoje é sobre o brincar. Se você, professor, entender que o brincar é a linguagem universal da criança e realmente aplicá-la dentro da sua sala de aula, no seu conteúdo, ela fazer parte do seu currículo, eu tenho certeza que nunca mais você vai ver a sua sala de aula como antes. E ela não vai ser mais como antes, porque a linguagem da criança é o brincar. E quem vai nos ajudar nessa grande missão é a professora Renata. Eu vou apresentá-la aqui, vou mostrar o currículo dela. Essa professora, ela tem um projeto também nas redes sociais, tá? E eu vou falar quem é a Renata já. A Renata, ela é idealizadora do Pé de Chuva e ela é uma educadora física. Ela é especialista em educação infantil e psicomotricidade. Ela atua há 23 anos na área. Ela sempre se dedicou à primeira infância. Então, professores de educação infantil, não saiam daqui, por favor. É defensora ativa do Brincar, promotora da Semana Mundial do Brincar, co-criadora do projeto Play Lab na escola. É isso, professora? Play Lab? E está em formação como agente do Brincar pela IPA Brasil. Atualmente, ela trabalha em uma escola internacional e também realiza formações de professores e consultoria em escolas, ajudando a integrar o corpo, a mente no cotidiano educativo. Gente, fica aqui, Pro. É a professora Renata. Muito bem-vinda, Pro. Obrigada. Olá, pessoal. Obrigada pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais começando com a minha apresentação falando da minha inquietação. Sou idealizadora do Pé de Chuva, vocês vão encontrar na rede como Pé de Chuva sem o acento. Eu trouxe aqui o meu companheiro, que diz muito sobre essa inquietação que eu tinha durante a minha prática, as coisas que eu estudava, os cenários que eu via, as inquietações dos professores, as dificuldades dos professores, e eu coloquei a mão na cabeça e falei, calma, peraí, vamos lá, como que eu posso trazer isso, então, para a prática, que o professor possa viver isso e entender algumas nuances e levar isso com leveza, trazer todas as fotos, todas as vivências, deixar esse tema um pouquinho mais brando, um pouquinho mais leve, sem aquela cobrança, né? Então o Pé de Chuva traz essa imagem, acompanhem lá, dê uma olhadinha,
são as minhas inquietações. E estou aqui aberta para falar do brincar, que é um dos temas mais importantes, né? E vamos lá. E quando que iniciou esse projeto seu? O Pé de Chuva é um bebê. Eu iniciei o ano passado, vai completar um ano agora, em outubro. Então, assim, se vocês entrarem lá, temos alguns vídeos, algumas propostas. Acompanhem, sigam, que já vão chegando mais coisas. Mas eu tenho certeza que você já tem muitos frutos, né, deste projeto, porque ele deve trazer ali resultados incríveis para as escolas que você já passou. Você lembra de algum resultado, algum feedback de uma escola ou de um professor, ou mesmo das crianças, né? Que as crianças devem amar, né? Sim. Que assim que te marcou, que você chegou e falou assim, não, estou no lugar certo e me encontrei o caminho para transformar a educação. Sim, na verdade o Pé de Chuva ele foi só a transformação para a rede social, para trazer isso para o todo. Mas muita coisa já acontecia num plano de fundo, entre aspas, né? Mas o que eu me lembro muito de ter iniciado esse projeto e ter meio que tocado alguns profissionais a ponto de me chamarem, né, para fazer um trabalho de formação com os professores, foi uma escola de educação infantil dos pequenininhos, que as professoras eram professoras berçaristas. E no final, o que mais me trouxe assim foi o abraço sincero de dizer obrigada. Obrigada pelas coisas que você compartilhou, obrigada por ter mudado o meu olhar. Nós fizemos um vídeo e quando eu assisti eu falei, gente, é isso. É exatamente esse o propósito do Pé de Chuva, exatamente esse o meu propósito. Então, de trazer muita coisa que eu já vivi na minha prática para o professor viver com a leveza e entender que essa luz existe, que ele pode ir por aquele caminho, né? Que ele pode viver aquilo no corpo dele e se permitir viver com a criança. Então, isso ficou muito marcante para mim. Agora, das crianças é sempre, né? Sempre. É muita sinceridade, ao mesmo tempo com muita empolgação, muita verdade, né? É muito gostoso. A educação infantil, ela é encantadora, Sim. né? Ela é apaixonante. É um universo especial. Especial, verdade. E eu falo assim, eu me sinto, professor, privilegiada de trabalhar com criança. Nós estávamos falando isso aí antes de começar o podcast. Eu me sinto privilegiada porque se a gente consegue ter esse olhar, né, sensível, a gente mais aprende com as crianças do que ensina, porque existe tanta verdade, tanta sinceridade, aquela ali é a essência da forma que nós somos criados. E aí, no meio do caminho, nós vamos nos perdendo, né? Do meio do caminho, vão nos condicionando, mas ali a essência de nós, né? Da criação, vamos dizer assim, é aquela criança pura, cheia de sonhos, cheia de expectativas, e eu vejo que muitas vezes a gente aprende com eles. Eu preciso voltar a sonhar assim. Quantas vezes eu já olhei os meus alunos e eu falo assim, eu preciso voltar a sonhar desse jeito, aonde eu me perdi. E se você for pensar, isso que você falou agora sobre o sonhar, quando a gente permite que a criança entre no espaço que ela chegou, né, a creche, seja a creche, a escola pública, a escola particular, e que aquele espaço esteja aberto para ela sonhar, do lado de fora, tudo vai acontecer. E aí você pode se permitir sonhar com ela, porque ela vai sonhar até o céu. E aí se você pensa que aquela criança que entrou na sua escola, no seu espaço, ela precisa estar dentro da sala para aprender, ela vai sonhar até o teto. Então, obviamente que a gente pensa que as duas coisas precisam acontecer, mas se a gente guardar sempre isso, né, na nossa memória, assim, na nossa cabeça, a gente vai entender um pouco mais desse universo. Que até eu trouxe até uma referência aqui, que é sobre pensar fora da caixinha. Então, eu sei que a gente tem que dar conta de muita coisa do currículo, que nós somos cobrados, que nós temos materiais para realizar ali com as crianças, as propostas, a demanda com os pais, a demanda com a coordenação, mas é possível pensar fora da caixinha, é possível você se permitir colocar o pé um pouquinho lá fora e lembrar dessa do sonhar até o céu. As coisas vão fluir, vão acontecer porque a criança leva, né? Quer queira ou quer não, a criança conduz um caminho com você. Se você souber usar esse olhar aprimorado para seguir esse caminho, você consegue trazer o todo que você teria na sala de aula para essa vivência com a criança do lado de fora. Que legal. E eu vejo assim que o conteúdo, ao brincar, ele não rouba o conteúdo. O brincar, ele prepara o coração da criança para o conteúdo. Sim. Porque quando a gente está mais leve, né, a gente aprende mais.
né? E o brincar deixa a criança mais leve. Ela fica calma, mais leve, ela respira melhor e ali como se estivesse preparando o ambiente para aquele conteúdo, aquele aprendizado. Então, assim, não veja ele como perdendo tempo, mas pelo contrário, você está ganhando, porque você vai preparar aquele coração, aquela mente para receber aquele conteúdo, porque a gente sabe que nós temos que dar conta do conteúdo, mas se você começa essa comunicação com a linguagem da criança, ela vai se conectar com você e ali pronto, é só você conduzir aquilo, né? Exatamente. Eu até trouxe uma frase de um autor que eu conheci recentemente, é um psiquiatra americano, que ele fala que nada ilumina mais o cérebro da criança do que o brincar. Então, é exatamente o que você falou. Se a gente permite, então, coloca isso na nossa cabeça, né? Vamos pensar que no final de semana passado nós comemoramos a infância, foi o Dia Nacional da Infância. Nós já passamos pela infância, nós já passamos por todo esse cenário. Como que a gente traz isso de volta? Porque o professor se colocou numa postura de professor que precisa entregar, né, aquele assunto de novo. Então, vamos colocar até essas duas coisas em mente e lembrar disso, né, que o brincar, ele ilumina, deixa a criança pronta para o aprendizado. É isso. E eu passei pela fase da educação infantil, depois fui para o Fundi 1. No Fundi 1, a gente ainda tem uma responsabilidade muito maior, que é no ciclo de alfabetização. Então, eles estão nesse processo de se alfabetizar. E eu tive experiências, professora Renata, maravilhosas com brincar na alfabetização, porque eu entendia que quando eu levava as letras, e eu usava muita musicalização também, as letras de uma forma, né, visual e de brincadeira, e a gente levava isso para fora também, muitas vezes, e eu incluía a alfabetização ali no brincar, no espaço, usando o próprio corpo deles, era assim, inacreditável, assim, eu tive muitos resultados na alfabetização, assim, sabe, uma alfabetização rápida, né, no sentido, assim, de evolução. Eles evoluíram de uma forma muito mais fluida do que do tradicional. Porque, assim, o tradicional, eu vejo que ele tem o seu valor, ele tem, mas ele acaba ficando uma forma mais pesada, engessada, e para a gente que hoje, principalmente professor de rede pública, que está lá com 30, 35 alunos dentro de uma sala, sim, ele acaba colocando aquele ambiente mais pesado. Então, o brincar vem para esse resgate, para tornar essa sala de aula mais leve, professora, mais leve a sua sala de aula. Se permita brincar com seus alunos, que você vai ver a diferença da sua sala de aula. E eu até diria, né, existe a palavra resgate, a palavra ressignificar tem caminhado junto aí, né, alguns autores têm falado disso. Então, a gente pode pensar em como a gente pode, então, dentro desse cenário onde a proposta é um pouco mais tradicional e tudo bem, como que a gente pode, então, ressignificar algumas propostas? Então, quando a gente se permite a estar do lado de fora para trabalhar a alfabetização, o que você está levando em consideração? O corpo. Não tem como não olhar para o corpo nessa linha de todo o aprendizado, no aprendizado geral, não só no brincar. Então, o corpo da criança está pronto? Como que está o corpo dela? Às vezes a gente começa o dia na sala de aula, e depois a gente tem lá na nossa agenda, né, depois do lanche, que eles vão pro parque. Mas se a gente fizer o contrário, então se a gente começar o nosso dia do lado de fora, no parque, as crianças vão se organizar, vão ter essa atenção pro corpo, que é muito importante, e quando ela estiver na sala de aula, você consegue, então, trabalhar exatamente o que você precisava, que em alguns cenários você acha caótico, né? Poxa, são 35 crianças, como que eu faço aqui? E ela tá falando que eu tenho que brincar, mas eu tenho que dar conta, então vamos fazer o contrário? Será que... E aí entra naquilo de novo, se permita, faça um teste, vá primeiro pro lado de fora, observe o corpo daquela criança. Ela tá pronta? Não tá pronta? Que sejam 20 minutos. E aí, ao voltar, a criança se organiza com a postura adequada na cadeira, né, na carteira, ela coloca os pés no chão, ela segura melhor no lápis, ela tem uma atenção muito mais organizada pro que tá chegando ali para aquele momento. Muito bom. E eu entendo que o que que a educação hoje, ela não precisa de mais conteúdo. Eu acho que ela precisa de mais verdade. E a verdade da criança é o brincar. A verdade da criança é o brincar. Gente, eu nem devia ter começado essa conversa sem antes falar uma coisa muito importante. Meus professores assistirem agora, me perdoem, mas olha só. O brincar é um direito da criança, é uma lei.
né? O artigo 31 diz isso, é direito da criança, está na Constituição. Então, além do BNCC, né, das leis de diretrizes, a gente tem agora o Marco da Infância, e agora 24 de agosto, acho que 2024, uma lei nova que caminha junto com todo esse olhar para o direito da criança para institucionalizar. É isso. Então, vamos pensar, gente, brincar é um direito. Já recebi uma vez uma pesquisa de alunos, eu estava fazendo uma formação numa escola e uma professora estava fazendo uma vivência. Estava cada um lá com a sua pranchetinha, fazendo perguntas, e a professora se colocou numa posição de que eles podiam me perguntar, e eles vieram com uma lista de perguntas, devia ser um primeiro ano, porque eram frases curtas, e eles só tinham que fazer esticar dentro da caixa o que eu achava que era um direito da criança. Aí tinha lá alimentação, afeto, que são, sim, direitos da criança, obviamente, estão lá na OMS, né? E aí não tinha o brincar. Não tinha. E aí eu fui a pessoa que falou, brincar, e eles... Nossa! E aí eu fiquei pensando, depois que eu não consegui ter acesso, como eles levaram e como esse assunto foi tratado. Né? Porque o brincar é um direito, então... a gente nunca pode se esquecer disso. É bem o caminho que você falou, não tem, né? Ele é a matéria, poderia ser a matéria, a disciplina mais importante da escola, porque ele, levado da forma, com um olhar preciso, ele vai levar a criança a construir as habilidades para a vida, para o futuro. E quais são essas habilidades, né? Resiliência, criatividade, coisas que às vezes os pais lá na frente, quando vão matricular uma criança na escola, falam, mas como que é a preparação para o vestibular? Como que são as provas? Mas o que é aquela criança? E o que vem antes, né? Eles não se preocupam. Mas a gente não lembra de que para chegar lá na frente, para você ter essas habilidades para um vestibular e para trabalhar, né, para o seu primeiro emprego, você precisa dessas outras habilidades que o brincar permite e proporciona, desde a educação infantil, se for muito bem vivenciado. E eu achei sensacional o tema que você escolheu, que você falou aqui, ó, se eu brincar, você é a matéria mais importante da escola. Gente, é sobre isso, né? É sobre isso. Eu tenho muitas histórias, né, com os meus alunos em relação ao brincar e muitas vivências com ele, mas eu lembro de uma professora que disse que chegou na sala de aula aquele dia já, no começo da semana, já muito cansada, né, e falou assim, meu Deus, hoje eu tenho relatório, hoje eu tenho reunião, eu tenho isso, tenho aquilo, o que eu vou fazer? Chega na sala de aula, as crianças agitadas, curiosas, né, serelepe, aquele cenário de sala de aula quando a gente chega já, ela, o que eu vou fazer? E aquele dia ela resolveu começar o dia de forma diferente. O que ela fez? Ela pegou um pote de vidro e colocou na mesa e falou assim, olha, nós vamos colher dentro desse pote de vidro todos os sons dos brinquedos. Todos os sons dos brinquedos. E aí ela começou a entregar um monte de brinquedo para as crianças lá. E ali aquela bagunça que a gente chama, né? Ou aquele barulho desgovernado, ela se transformou em troca, em risadas, né? E aquela sala começou a ficar mais leve, né? Preparada. E foi ali uma brincadeira de 20 minutos. Ela falou, olha, eu colhi agora todos os sons das brincadeiras, ele vai ficar aqui no potinho, né? E depois a gente vai rever eles de novo, e que agora a gente precisa de um pouquinho de silêncio para a gente aprender a matéria. E ali ela entendeu que aquela linguagem, né, universal da criança, que é o brincar, que foi o que eu falei no começo, preparou o coração deles para receber aquele conteúdo. E que brincar não é perder tempo, não é fugir do conteúdo, mas ele tem que fazer parte do conteúdo. Sim. E olha só, se você for pensar, o que poderia surgir após essa vivência? Então ela guardou. No dia seguinte, ela poderia trabalhar com a repetição, que é o que a gente fala muito no brincar, que a repetição precisa acontecer, trazer aquele pote de novo e tirar. Aí ela pode fazer uma contagem, ela pode fazer uma separação por cor, né? Infinitas possibilidades que ela poderia usar a semana toda, que tá dentro, ela pode encaixar dentro do conteúdo dela. Então, vamos voltar um pouquinho, né, e pensar, então, o que é o brincar? Porque quando eu digo assim, então tá, professor, você vai lá, ao invés de começar a sua aula do lado de dentro, você vai para o parque. Isso significa largar as crianças e
né? Ficar conversando com o professor do lado, ou então dar uma olhadinha na próxima aula, enfim. Significa levar as crianças com um propósito. Então, você vai pensar o espaço que você está levando, se é um espaço que tem uma oferta de materiais, se não tem, como eles vão se movimentar naquele espaço, se você vai propor alguma coisa ou não. Então, assim, existem duas formas de pensar aí, né? Tem o brincar livre e a atividade lúdica. Então, o brincar livre, você permite que a criança, então, traga as ideias e ela vai conduzir parte daquele brincar. Nessa condução, ela se aproxima do outro, eles constroem uma brincadeira. Então, vamos brincar de esconde-esconde? Dentro de esconde-esconde tem muitas regras. Eles vão se organizar ali naquele espaço, as coisas vão fluir. E aí, a postura do professor é de observador e que vai mediar qualquer situação, se for necessário, mas ainda assim vai permitir que aquele brincar livre aconteça. E como seria o outro brincar, que entra na atividade lúdica, que quando o professor traz, então, uma proposta que ela é organizada com algumas regras, com alguns combinados. Então, se a gente está falando de educação infantil, os pequenininhos, você não chega já falando de jogo com regra, né? Você traz uma brincadeira e você faz alguns combinados com aquela criança. Ela vai entendendo ali como aquilo funciona e as coisas vão fluindo. Então, vamos entender, né, o que é o brincar, né? Porque não é só levar a criança ou entregar uma bola, entregar um material e falar vai. Tem esses dois lados e a importância de cada lado, que nesse caso a professora usou muito bem, né? Ela soube ali trazer uma proposta para aquele cenário que organizou as crianças, mas permitiu, então ela trouxe uma coisa que ela propôs, mas ao mesmo tempo deu voz para as crianças. A gente tem que prestar atenção nesses dois lados também. E deixa eu te perguntar uma coisa, você que é experiente no assunto, o que eu tenho percebido? Que esse direito, que nem as crianças sabiam que era direito delas ou não perceberam, então isso é um erro nosso, eu falo de adultos, né, de escola, de pais, que eles deveriam mostrar para essas crianças que é um direito dela de brincar, ela deveria se apoderar desse direito, né? Sim. As crianças deveriam. E o desafio hoje das telas, dos excessos de tela, tem roubado esse direito dessas crianças. Eu vou mais fundo para você. Eu já tive crianças de eu deixar... A proposta era uma brincadeira livre. E eu falei assim, olha, vocês vão sentar e vão brincar. E elas não sabiam brincar. E elas falaram, professora, do que a gente pode brincar? Eu não sei do que a gente pode brincar. E ajuda a gente numa brincadeira. E eu lembro, né, na minha infância, na nossa infância, né, eu falo porque eu sou, acho que um pouco mais velha que você, mas as brincadeiras fluíam, as crianças tinham uma criatividade para brincar, a gente não tinha tantos brinquedos, não tinha tela, não tinha nada pronto, a gente inventava os nossos próprios brinquedos, nós construíamos, fazíamos, e pedra virava panelinha, né, e enfim, galho virava qualquer coisa ali, a gente criava muito, e hoje as crianças, elas estão perdendo essa capacidade, isso me assusta, quando uma criança fala, me ensina a brincar, porque eu não sei brincar. Mas você sabe o que tem aí, né, tem muita verdade, né, porque a tela, ela praticamente rouba essa infância, né, é até engraçado quando a gente ouve assim, um pai e uma mãe falar assim, nossa, mas quando você precisa ver, quando ele tá com o celular, quando ele tá com o tablet, ele fica, quietinho, organizadinho, sabe fazer tudo, usa muito bem todos os... E aí, eu tive acesso recentemente a uma pesquisa, né, de como fica como tá o cérebro da criança nessa atividade, que então ouvimos que era uma atividade que a criança estava ali, quietinha, organizada, sabendo mexer em tudo. A atividade do cérebro, se eu pudesse até mostrar aqui para vocês, é uma atividade que fica assim, né? Enquanto se a gente for pensar que num outro cenário de que aquele material não existe e a criança passou pelo menos 20 minutos, de novo os 20 minutos, do lado de fora, pode ser do lado de fora no parque, pode ser do lado de fora no quintal, na natureza, que é o que, né, temos recebido bastante aí da Academia de Pediatria, né, receitando natureza, receitando brincar, enquanto que essa criança, quando você vai olhar, a atividade cerebral dela tá assim, né? Então, vamos pensar aí, a criança que está à frente da tela, o cérebro dela não está em ação. Não está. Ela fica quase que, não digo, vamos usar uma palavra, não é nem hipotônica, né? Mas é como se ela ficasse centrada tanto tempo ali, que o cérebro dela não está em uma atividade, né? O corpo dela não está em movimento.
Enquanto que se a gente permitir o outro cenário, daí eu vou trazer, né, uma outra pesquisa que eu vi recentemente, foram separados 3 grupos de crianças. Um grupo de crianças estava do lado de dentro de casa, com ou videogame, ou tela, né, ou tablet, ou celular. Um outro grupo foi levado para um espaço pavimentado. Então, vamos pensar um espaço pavimentado como uma quadra e um gol, e uma cesta de basquete. E um outro grupo de crianças foi levado para a natureza. Natureza que eu digo um parque com árvore, grama, brinquedos simples e tudo mais. 20 minutos cada grupo. Aí eu pergunto para você, qual grupo você acha que depois, quando eles tiveram acesso, foi o grupo que, mesmo com 20 minutos, apresentou essa grande movimentação, né, cerebral? Como que estava o cérebro? Da criança que estava dentro de casa, que estava no pavimentado e que estava na natureza. Quem ganha aí? Natureza. Com certeza. Com certeza. Então, temos agora muito, né? Isso muito em cena, né? É importante agora. Eu até vi uma reportagem hoje cedo que as famílias voltaram, tem famílias voltando a colocar dentro de casa o telefone fixo. E além da segurança, né? Mas para permitir, então, que, peraí, vamos tirar isso daqui de cena. Né? Porque, na verdade, se a gente for pensar, tem um outro lado também, que não é o nosso tema aqui, mas quem entregou? Né? Quem que entrega essa tela para a criança? Ela veio de algum lugar, então vamos lá. Que nós, professores, possamos ter isso claro com a gente, que a gente possa defender esse direito da criança e ajudar essas famílias, sinalizando estratégias de como, então, não tem como não entregar, porque a sua rotina não permite, você chega em casa, você vai fazer comida, você vai limpar a casa, você precisa entregar para o seu filho. Vamos limitar, né? O combinado nunca sai caro, então é uma hora da conta, 1h30 da conta, pronto. E aí, vamos por outro caminho, porque a criança entende que aquele é o período que ela vai ficar, né? Assim, a gente não tem esse momento roubado, né? Quase que isso, né? Porque as crianças estão passando mais do que 2 horas nas telas, né? É tudo um equilíbrio, na nossa vida tudo é equilíbrio. É assim, eu também já vi recomendações de pediatras que criança até 2 anos de idade é 0 tela, né? Então a gente fala de crianças aí desse tempo combinado de crianças maiores, na verdade. Mesmo porque a gente está numa geração muito tecnológica, então isso vai fazer parte da vida deles, não tem como tirar. Mas o que nós não podemos é permitir que ele roube, né, um direito essencial que vai formar essa criança, né, com todas as suas capacidades que ela precisa para se desenvolver ali um adulto saudável, né, um adulto ali que possa viver, né, em sociedade. Então é tudo no brincar. E aí eu vejo um equilíbrio, né, no sentido, e assim os pais se informarem a respeito disso, e os professores também ser um defensor. Eu vejo que o professor ele poderia se posicionar como defensor. Sabe por quê? Porque isso vai trazer... É assim, quando a gente resolve o problema do nosso aluno, a gente resolve o nosso, professora. Você entende? Resolver o problema do seu aluno, você resolveu o seu. É muito sábia, gente. E olha só, gente, quando eu digo assim, né, para não perder o fio do pensamento aqui, né, quando a Vanessa trouxe aqui, né, em uma da parte quando ela estava me apresentando como defensora do brincar, hoje eu me coloco esse título de defensora do brincar, mas eu preciso dizer para vocês que nas escolas que eu passei, eu era a chata do brincar. Então, assim, é importante que eu sou educadora física. Então, assim, eu sou a professora que vai lá, que vai sair, que vai chamar a criança, que vai encher o saco do professor, que vai passar na frente da porta, que eu vou fazer... Eu até tenho um vídeo, assim. E aí, o importante é que o professor que dá, né, não vou nem colocar isso, que o pedagogo esteja junto e que ele enxergue o educador físico, né, o professor de movimento, o professor de música como um parceiro. E é isso que você falou, né, é uma ferramenta que pode nos salvar. Então, pensando da chata do brincar, por que eu virei a chata do brincar? A Aliança pela Infância tem um projeto, um evento que chama Semana Mundial do Brincar. Essa Semana Mundial não foi criada por mim, eu coloquei lá que eu faço a promoção dessa semana. Acontece todo ano, na última semana de maio. Eles trazem um tema, e aí, a partir daquele tema, você pode trazer para a sua escola, para o seu espaço, para a sua creche, para o parque, para a rua, aquela proposta e convidar famílias e crianças para participar. E aí eu, professora, fui lá dar a cara a tapa para trazer a Semana Mundial do Brincar, e muito feliz. Por quê? Porque para mim o brincar
óbvio, né? Já que não existe essa palavra, muitas pessoas dizem. Então, para mim, era tudo muito claro, muito... Vamos lá, vamos colocar a Semana Mundial do Brincar. Não fluiu, não rolou. Era, vamos lá. Então, os professores vinham com esse peso, porque eles estavam cansados. Maio, última semana de maio, tá chegando junho, já tá pensando nas férias, a demanda. Então, primeiro ano foi praticamente quase que 100% do meu trabalho. Mas aí tá, quase desmotivei, vamos pro segundo ano. Vamos lá, esse ano vai acontecer. Chegou no segundo ano, a mesma coisa. Mas eu vou ter que fazer? Mas eu vou ter que ir? Que horas eu posso mandar minhas crianças, depois eu pego? E aquilo foi me incomodando, e eu fiquei pensando, como que eu faço para desmistificar isso, né? Então, o caminho é longo, gente. Você precisa persistir nele. Hoje, a Semana Mundial do Brincar, na escola que eu estou, e com alguns profissionais que eu conheço, que eu já compartilhei, é a semana mais esperada. Não só pelas crianças, mas pelos professores que param tudo o que eles têm para fazer e vão participar junto com as crianças. Mas foi um passo de formiguinha. A coordenação às vezes não entende, a direção às vezes não entende. Ele pensa assim, poxa, lá vem lá, Semana Mundial do Brincar. Que não façamos a semana toda, separamos então 2 dias, que seja. Entre na proposta, se permita, comece a trazer isso para o seu espaço. Os resultados vão ser incríveis. Eu acredito que deve ser revolucionário. Porque o que nós estamos, a proposta aqui é trazer uma ferramenta, que eu falei, poderosa, profunda, de transformação. Porque nós estamos falando de uma linguagem, né, assim, genuína da criança. É ali que você vai realmente conseguir o que você tanto está tentando aí, professora, com tantas técnicas, com tantos conteúdos, com tantas didática. E a gente pode se dar o benefício da dúvida, vamos dizer assim. E se tudo isso eu conseguisse integrar com a brincadeira, que eu fosse intencional? E é essa proposta que eu estou falando. Não custa tentar, professora, não custa tentar. Vamos lá, é um novo. A professora está falando aqui da resistência, mas nós somos educadores, a gente tem que estar aberto ao novo, o tempo todo estar experimentando coisa nova. É isso que é educar, isso que é crescer, isso que é aprender todos os dias. Nós, como educadores, nós temos que estar aberto a aprender todos os dias. Estou aprendendo aqui com a Renata. Eu já tinha esse olhar com brincar, né? O brincar sempre fez parte. E eu tenho muito prazer nisso, e ele me trouxe muito resultado, mas assim, eu não via com tanta profundidade, foi algo natural, meio inconsciente, mas eu não via assim de uma forma científica, eu não via de uma forma tão profunda como você está falando. E eu tenho certeza que ele é revolucionário quando ele é bem aplicado. Sim, às vezes a gente tem e tudo bem, né, do brincar pelo brincar, né, às vezes acontece muito esse pensamento de, então, por isso que eu disse, né, o que é o brincar? Vai um pouquinho atrás, nem que você faça 20 minutos, como as pesquisas têm feito, as coisas vão mudar. E aí, exatamente hoje, eu ouvi numa aula que eu tô fazendo da Agentes de Brincar pela IPA, a professora Daphne Herrero, ela falou assim, o brincar é o viver da criança, permitam-se viver com elas. Isso, para mim, foi fundamental. Eu falei, eu vou hoje lá conversar com a Vanessa, parece que foi assim, caiu como uma luva, né? É isso. Então, quando eu pensei no Pé de Chuva, e quando eu pensei em criar alguma coisa no Instagram, que não era uma pessoa de Instagram, eu estava sempre na prática escolar, sempre nas formações, eu não conseguia transmitir exatamente o que estava dentro, né? Essa minha vontade de querer trazer isso para o professor. Então, dei uma olhadinha lá, mas quando ela disse isso hoje, foi exatamente o que eu pensei. É isso, né? O brincar é o viver da criança. Se você se permitir viver junto com ela, as coisas, de novo, vão fluir, você vai chegar lá. E eu deixo te contar, eu acho que essa história, ela vem muito de encontro, porque foi incrível essa experiência. Eu viajei, eu tenho uma filha que faz intercâmbio na Irlanda, e eu viajei para lá para passar uns 20 dias com ela. E ela tá acolhida ali por uma família, onde ela ajuda essa família final de semana, quando ela não estuda, com os gêmeos. São 2 meninos de 4 anos, gêmeos, e um irmãozinho de 5 anos. Então, são 3 meninos irlandeses, falam só inglês. Eu sei falar uma palavra em inglês. Olha só, cheguei nessa casa, e aí levei um brinquedo para eles, sentei na sala, já me conectei lá com eles.
E o que aconteceu? Essa mãe, a mãe dos meninos, ela ia viajar. Ela ia ficar uns dias para descansar um pouco e minha filha ia ficar responsável por eles durante esses dias. E eu fui lá para auxiliar ela também. E aí dos gêmeos ficou com febre, ficou doentinho, enfim, minha filha passou a noite toda acordada com essas crianças. Ela falou, mãe, eu tô muito cansada. Eu falei, filha, então vai deitar que eu fico com eles. Mas como, mãe, você não sabe falar inglês? Como que você vai segurar esse menino aqui? Eu falei, deixa comigo. E aí teve um momento que eles estavam sentadinhos assim na sala brincando e eu meio só observando. E aí eu peguei e saí e me escondi atrás da porta. E aí eles saíram para me procurar. Quando eles saíram me procurar, eu apareci. E ali a gente começou a brincar junto. E ali eu fiquei a manhã toda brincando com essas crianças sem falar uma palavra em inglês. Enquanto minha filha descansava, porque eu precisava ali em algum momento me envolver com eles, entender que eu estava ali por eles, e foi sensacional. E eu fiquei essa manhã toda sem falar uma palavra em inglês com essas crianças, e a gente fala como o brincar é a linguagem mundial, vamos dizer, da criança. Eles me entenderam em todas as propostas de brincadeira que eu levei ali. E o corpo, né, o corpo em ação, o corpo em movimento, eles se identificaram ali, né, vamos, né, se permitiram e se entregaram, mostraram a linguagem deles e vocês se comunicaram. É isso aí. Sim. Muito bom. Que legal, né? Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você que eu separei. Então, vamos lá. Na sua visão, o que as crianças mais perdem quando o brincar é deixado de lado nas escolas? Ai, gente, falta muita coisa. Vamos pensar num item bem fácil. Né? Quando elas deixam de brincar, elas deixam de ter uma habilidade muito importante, que é a habilidade de resolução de problemas. Então, depois você fica lá arrancando os cabelos, né, e pensando como que essa criança não consegue, como que ela não sabe o que dizer, como que numa atividade fora o problema vem todo para mim. Falta brincar, falta essa habilidade, né? Falta brincar, falta resiliência. Falta brincar, falta organização corporal. Falta brincar, falta coordenação. Então ela perde, ela vai perdendo. E faltam outras coisas. Então falta o brincar, falta o prazer por estar ali naquele espaço às vezes. Porque ela não é compreendida. Se a linguagem dela é o brincar e aquilo não acontece da forma como deveria, ela não se enxerga como uma criança comprometida. Ela vai virar aquela criança na sala de aula que não é uma criança motivada. E quando você vai observar lá os cadernos, a prática dela, você percebe que ali existe uma certa dificuldade, eu ligaria para esse lado da falta. As coisas começam a faltar. Olha só que prejuízo, né, Pro? E as habilidades mais essenciais, né, se a gente for pensar. Sim, essenciais. E como a psicomotricidade se conecta com o desenvolvimento emocional e social das crianças através do brincar? Ai, gente, a psicomotricidade. A psicomotricidade foi um outro caminho que eu fui, né, depois da educação escolar, educação infantil, eu preciso entender como que funciona tudo. Não tem como ir para frente aqui, tá difícil. Então, na minha prática como estagiária, eu olhava e eu não sabia. Vamos estudar. E a psicomotricidade é uma ciência que estuda corpo e mente. A psicomotricidade não separa a mente do corpo. Uhum. Então, se a gente for pensar, né, nessa proposta, ela deveria estar muito presente na sala de aula junto com o brincar. Não tem como dissociar, né? Colocar um de um lado, outro do outro. O brincar, ele vem como uma ferramenta que auxilia no trabalho da psicomotricidade, que é olhar para o corpo. Eu sempre digo isso muito para os professores, né? Vamos pensar que o aprendizado da criança, né? Pensando à luz da psicomotricidade, fala que o desenvolvimento é céfalo-caudal. Então, a mesma coisa que sensório-motor, né? Da cabeça aos pés e de dentro para fora. Então, se a gente tem esse entendimento e consegue guardar isso, a gente sabe que parte do corpo, tudo que a criança precisa viver, que ela pode viver dentro da sala de aula, que ela precisa dar conta, seria importante e ideal que ela vivesse primeiro com o corpo. Então, os grandes movimentos, né, como que ela se organiza, como que ela usa as partes do corpo, se ela usa as partes do corpo, se ela não usa, tudo isso está dentro desse pacotinho da psicomotricidade, né, que vem falar dessas propostas corporais e que a gente precisa trazer para a gente ter esse olhar. Então, um exemplo muito claro, se você está pensando aí, então tá bom, como que eu vou fazer? Porque a psicomotricidade já foi pensada como uma atividade gráfica.
Então, que é sentar e escrever ou fazer repetidamente algumas atividades de escrita do nome. E a psicomotricidade não é vinculada a isso, né? Essa tá dentro da psicomotricidade também, mas se a gente for pensar no corpo, então o que eu faço, Renata? Tá, você tá falando aí, como que eu faço com o meu aluno lá? Coloca ele em pezinho na vertical, fazendo algumas propostas, a criança pequena ama. Se você colocar lá na lousa, ou colocar um papel branco, colocar um papel que seja na vertical e deixar diferentes riscadores, diferentes materiais, ela vai com essa prática e ela entende que aquele é um ambiente que ela lê que ela está sendo vista, né? E brincando, usando o corpo, ela vai trazer vai afinar, né? Refinar essas habilidades que são importantes depois para sentar e fazer alguma atividade mais direcionada. E, professora Renata, você acha, assim, a musicalização, ela é uma aliada ali nesse brincar, nesse movimento? Por quê? Eu estou falando que quando eu estava lá nesse ciclo de alfabetização, eu usava muito a musicalização, mas como? Fazia o alfabeto, as letras com o corpo. Incrível. Né? A música ajuda muito, porque ela vai conduzindo, vai nos ajudando a conduzindo, né, em caminhos, em movimentos, vamos dizer assim, né? E aí o negócio flui e parece que a música também tem algo aqui, né, que transforma o ambiente, né? Você usa bastante esse recurso? A gente pode até pensar num nome assim, né, como, não gostava antes, mas agora eu entendo melhor, como uma alfabetização corporal que vem de outras fontes também, né? Então, se você não tem lá, se o professor de música não tem um professor de música na escola, eu vou me colocar numa posição de que não é o que eu posso usar? Não, claro que não. É uma das ferramentas mais legais, né? Atualmente eu tenho música todos os dias nas minhas aulas e quando eu não coloco, tem alguém aqui, né, um serzinho do lado falando, põe uma música, você põe aquela música, porque é um momento que eles se soltam, que você se aproxima da criança, que você se aproxima desse universo, que você conhece um pouquinho mais e ela vira, assim, a sua aliada. Se você souber, né, usar isso a seu favor, nossa, vai longe. Eu gostava muito de uma que as crianças viravam animais do jardim. Você conhece essa? Aonde nós sentávamos em roda e, de repente, a música conduzia a gente virar animal do jardim. Então, nós éramos uma borboleta, daqui a pouco a gente virava um caracol e elas rolavam, um tatu-bola. E era, assim, maravilhoso. Na educação infantil, a gente ficava tão envolvido que eu também queria fazer aqueles movimentos no chão com eles. Era delicioso. E eu sempre usei ela como aliada, porque ela me ajudava, né, conduzir esse caminho de uma forma até mais gostosa. Porque chama a atenção da criança, né? Então, mesmo que você faça um movimento simples, que eu costumo fazer com os meus alunos da butterfly, né, que no caso é a borboleta, chama muita atenção deles, eles esperam por aquilo. E aí você consegue a atenção, você consegue a organização, mas você os leva por um outro caminho, que pode virar tema até de uma documentação pedagógica, porque ela vai chegar, vai trazer o tema dos animais e vai querer saber mais por um animal específico, que você pode fazer aquele registro e falar, a Vanessa falou que o jacaré rasteja, mas como que ele rasteja? Então isso, tá vendo? É um viés que tá com o brincar, tá com a música e que traz de novo aquele pensamento de que é isso, vamos ampliar, vamos pensar fora da caixinha e usar essas ferramentas para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho, né? E ter todas as ferramentas como muito valiosas. Eu falo facilitar, não, revolucionar sua aula, gente. Revolucionar. É esse poder do brincar, não é não, Pro? É porque a gente, às vezes, fica nessa posição, né, de, lá vem de novo esse tema, mas não é, né, é isso, é a importância, né, a revolução. Eu acredito que o brincar é uma revolução dentro da escola. Estamos revolucionando, é a revolução no podcast. Pode falar. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Quais sinais você observa em uma criança que teve o tempo de brincar respeitado e uma que foi privada disso? Sim, falamos, né? Quando eu mencionei a pesquisa, né? A criança que não teve o tempo respeitado, mas vamos falar de tempo, né? Porque do que adianta, você leva suas crianças, você permite que o brincar acontece na sua escola? Porque quando eu passo de escola em escola, eu vou dando uma olhadinha, eu pergunto para um professor, claro, sim, eles brincam. Que horas que eles brincam? Eles brincam 10 minutinhos no intervalo. Mas aí esses 10 minutinhos são os 10 minutos que a criança tem para pegar o lanche,
pra comer e pra ir brincar. Então tem criança que não come, porque ela vai brincar. E aí, não, mas aí no almoço ela brinca mais um pouquinho. Mas aí também tá incluso lá. Essa criança que perde esse momento, ou que é podada, né, é uma criança que chega mais agitada, é uma criança que pede mais, então aquela criança que às vezes você vê que tem uma necessidade de se movimentar na cadeira, que levanta, que senta, que tá inquieta, o corpo dela não tá organizado, ele se desorganizou por alguma razão. Podem ser outras razões? Sim. Mas se ela tivesse ficado mais tempo ali, porque o que acontece, né, na maioria das vezes, a criança vai e aí ela leva um tempo, isso é natural, a criança leva um tempo para uma construção, ela não chega e já vai falando, vamos brincar. As crianças maiores do fundamental, elas têm um repertório mais elaborado para chegar, então, hoje vamos brincar de pega-pega. E aí pega-pega, sei lá, pega-pega, dá um exemplo, pega-pega banana, eles já chegam prontos. A criança pequena, ela precisa de tempo para elaborar. Então vamos pensar na educação infantil, que é o nosso público-alvo aqui, ela precisa de tempo. E aí quando ela tá lá, que ela conseguiu elaborar, acabou, vamos. Então, imagina o que acontece ali com aquele cenário, com aquele grupo de crianças que volta para a sala de aula. Como que tá o corpo daquela criança de novo, né? Tá organizado? O pensamento dela ficou lá, porque ela tinha acabado de construir uma brincadeira. Ela não vai conseguir dar conta do que vem depois, e as coisas vão se embolando. Quanto que a gente consegue ter um tempo de qualidade para a criança estar nesse brincar, que pode ser o brincar livre ou atividade lúdica, é o contrário, exatamente o contrário, porque ela teve o tempo para elaborar, para chegar onde ela queria e foi sinalizada de que aquele tempo ia terminar. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Então tá bom. Então qual que é a dica que você dá? Gente, vamos combinado de novo, né? Não sai caro. A gente sinaliza para a criança, se são os 20 minutos, então você começa a antecipar, dá uma noção de tempo, porque a criança pequena não tem noção de tempo. Para ela acabou de chegar ali, você simplesmente tirou ela dali. Então, são os 20 minutos, tá faltando 10 minutos. Pessoal, vamos lá, 10 minutinhos, quando chegar aqui, eu vou avisar vocês de novo. Ela não vai entender ainda. Mas depois, pessoal, tá faltando só mais um pouquinho, 5 minutinhos, a gente vai colocar o tênis, se tiver sem tênis. 2 minutos, vamos lá, vamos colocar. E aí a criança entendeu aquela mensagem. Ela vai elaborando aquilo dentro daquele brincar dela. E só mais uma coisa para não prolongar, se for uma prática que a criança tá sem tênis, quando ela coloca o tênis, ela entende que aquilo acabou. Se a gente voltar lá naquele pensamento, né, que o sensório motor da cabeça aos pés, tudo que chega lá embaixo e que você, né, quando a criança coloca o tênis, finaliza. Então, a criança entende que aquele momento finalizou e ela vai para a próxima atividade, para a próxima proposta, com o corpo organizado e pronto. E não sei como foi sua experiência como profissional da educação de construir tudo isso, mas você foi mais profunda, né, lá na sua formação. Eu acredito que eles se aprofundaram mais, mas eu vou falar da minha experiência na pedagogia. Na pedagogia não tem a matéria brincar, que deveria ter, né, não tem. Mas como que eu cheguei na sala de aula? Recém-formada, eu cheguei ao seguinte, gente, eu lembro quando... Você lembra, professora, quando estava na faculdade, que você tinha que ficar 4 horas sentada ouvindo o professor falar? Você, adulta, muitas vezes não conseguia ficar esse tempo. Você tinha que levantar, ir para o banheiro, pedir, professor, posso ir no banheiro? Sabe aquele aluninho que toda hora pede ir no banheiro? Muitas vezes a gente foi esse aluno, porque a gente não estava suportando mais aquele ambiente pesado, carregado, que a gente só escutava, né, não aprendia, não absorvia nada. E eu falei assim, se para mim foi difícil. Ficar lá 4 anos na faculdade, sentado, ouvindo o professor falar do começo ao fim. Imagine para essas crianças, não quero. Aí eu falava assim, não, isso é uma tortura. É torturar uma criança. Eu não vou fazer isso com meus alunos. E eu já entrei numa sala de aula já com esse pensamento. Eu entendi que eles precisavam de movimento, eles precisavam de respirar um pouco. Quando eu vi que o negócio não acontecia, não fluía, eu falei, parou, deixa essa matéria aqui, nós vamos sair, vamos respirar um pouco lá fora, e depois eu voltava e eu conseguia concluir ou naquele mesmo dia ou no dia seguinte, mas porque assim, se não se torna um desgaste muito grande para o professor, sim, para a criança, e tá todos saindo perdendo. Eu não vejo um ganho nesse, né? Um ganho nisso, nesse ambiente, né? Quando a gente quer forçar, né? Então, o que eu falei lá no começo, eu acredito que a escola não precisa de mais conteúdo, ela precisa de mais verdade
no ensinar, e a verdade da criança é o brincar. É exatamente isso. Se coloca no lugar da criança, né? Esse exemplo que você deu poderia transpor para você tá lá assistindo um filme, uma série, a série que você mais gosta, o filme que você mais gosta, e aí alguém vai lá e desliga. E aí você fica como? Frustrada, chateada. E nós adultos já ficamos assim, imagina a criança. Além de todos esses sentimentos, ela fica perdida, ela se desorganiza e o corpo não tá pronto. Que é o que você disse, né? Para estar sentado na cadeira, para estar sentado em qualquer posição, o nosso corpo requer muita energia, a organização, né, do corpo, toda a parte muscular. Então, é difícil. Exatamente isso. Vamos começar a se colocar no lugar da criança também. É isso mesmo, professora. E todas as convidadas que vêm aqui, primeiro eu queria que você falasse só bem rapidinho dos livros, que mostrasse para as professoras que se interessaram pelo tema, as professoras de educação infantil. Queria que você mostrasse um pouquinho para elas. Então, eu trouxe esse daqui, Pensado Fora da Caixinha. Eu não sei se você consegue colocar uma legenda depois, a gente pode colocar os autores. A Bruna Ribeiro, eu não sei quem conhece, não sei se você conhece a Bruna Ribeiro. Conheço. Ela fala da abordagem participativa e da pedagogia das miudezas. Incrível, gente. Sigam, busquem, porque ela traz muito esse universo da educação infantil e todas as possibilidades. Também fala do brincar. Não tem como não mencionar. E ó, o brincar livre, as origens do brincar livre, acho muito importante. Vou deixar lá também depois o nome direitinho para vocês pegarem. E também tem outra coisa que a gente costuma falar, né? Se a criança está brincando, quem educa? Que é exatamente tudo que a gente falou aqui hoje. Não dá para separar uma coisa da outra. São referências curiosas que eu acho que vale a pena visitar, dar uma olhada. Na verdade, os outros livros que eu trouxe aqui, né, foram mais como inspiração, rapidinho. Então, se você não sabe por onde começar, né? Tem um livro que é um livro muito famoso, que eu acho que as professoras conhecem, que é o Caso do Bolinho. Esse Caso do Bolinho pode virar uma brincadeira incrível. Que maravilhoso, eu amo. Esse Brinquei daqui, muito do Caso do Bolinho. Um livro sem palavras, gente. Aqui não tem uma palavra, mas que você começa, se prepara antes, obviamente, mas se você começa a ler com as crianças, é diversão na certa, a brincadeira acontece e você consegue tirar muitas coisas daqui. E de um autor, amigo meu, aqui de São Paulo, que chama Vinícius Medrado. Ele é músico, trabalha com harpa, trabalha com oficinas no Sesc, para quem é de São Paulo, mas para quem não ele fez esse livro aqui, A Origem da Peteca. Ele até leva uma oficina e conta uma história da origem da peteca, mas traz esse universo do brincar, que permite que, então, a criança conheça um objeto que talvez é desconhecido, que ela manuseie, que ela pode construir, e depois ela vai pro lado de fora brincar. É incrível. Vale a pena, gente. Que maravilhoso, professora. Tô encantada. Eu já vi o brincar assim, né? Mas, assim, com essa profundidade, deu muito mais significado, sentido para mim. Agora eu sou mais fã ainda do brincar, mais defensora ainda do brincar. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa para falar e... Bom, que pena que a gente não tem mais tanto tempo assim, mas mergulhem aí, entrem lá no Pé de Chuva, tem bastante coisa, inspirem-se, motivem-se e podem me chamar aqui. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo, lá embaixo, os autores, o nome dos livros para as professoras. E assim, toda convidada que vem aqui ganha um presente. Eu até esqueci de pegar. Deixa eu aqui pegar o presente. É o livro da minha filha. Uau! A Júlia, ela é uma escritora que lançou um livro com 14 anos de idade. Uau. Frutos de professores, de pais intencionais, e incrível. E esse presente, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma linguagem meio adolescente, mas a gente volta ali na adolescência, é legal. Maravilha, obrigada. Gente, eu não posso terminar aqui sem dizer, porque ela falou todas as minhas qualidades aqui, leu o meu currículo, mas eu sou mãe de um menino de 10 anos, então se ele assistir esse podcast, mãe, você não falou de mim. Sou filho de um menino lindo de 10 anos, brincante, com os pés no chão, muito da minha inspiração, parte das minhas vivências com ele. Então, qual que é o nome dele? Manda um beijo pra ele. Rafa! Me amo, meu amor. Ai, que legal. Agora eu quero só que você deixe um recado final para as professoras, algo assim que marque elas, principalmente para as professoras de educação infantil, que a gente entende que a primeira infância, ela é fundamental, ela é um divisor de águas na nossa vida, né? Sim. A primeira infância, a gente já tem ouvido falar muito da primeira infância, mas ela precisa ainda muito ser
divulgada, e não só falada, realmente vivenciada, realmente colocada em prática, resgatada. Resgatada é a palavra, a gente precisa resgatar a primeira infância, né? Então eu queria que você deixasse um recado para as professoras. Ai, gente, que nós possamos nos permitir e viver com eles. Esse é o recado que eu deixo. Com os pés no chão, vamos viver e nos permitir. É isso, professores. E que vocês possam ter gostado desse podcast. Minha gratidão, minha admiração pelas professoras de educação infantil. Vocês têm ali uma missão muito, muito grande, muito nobre nas mãos. Ali eu contei aqui também nos bastidores um pouquinho das minhas vivências de berçário, né? E eu passei pelo berçário, passei pelo B1, pelo B2, e enfim, pelo maternal até a educação infantil. E ali eu aprendi muito, ali eu entendi essa importância da primeira infância, a responsabilidade que eu tinha ali com aquelas crianças, e principalmente, professora, da forma que eu queria influenciar a vida delas e o legado que nós deixamos marcas, nós marcamos vidas, histórias, e até hoje eu recebo mensagens de alunos meus falando assim: professora, você foi a melhor professora que eu tive. Eu tô até com vontade de chorar, me emocionar. Então isso não tem preço. Não tem preço, não tem gente. Preço. Me ajuda aí, Prova, falando que eu me emocionei. Nas mãos um universo mais do que especial, né? A primeira infância é exatamente o início, o começo da vida, né? Como diz o documentário muito bem, é o começo da vida, a gente está com o começo da vida deles e passa muito rápido. Que a gente possa, de fato, né, se inspirar com todas essas falas, com exemplos de vivência e valorizar e enxergar que o que já fazemos já é um belo de um trabalho, né? A gente está ali à frente deles, a gente está responsável por eles. Então, minha admiração também, eu acho muito incrível. A educação infantil, para mim, primeira infância, é o melhor dos mundos, assim, né? O melhor do trabalho. Nossa responsabilidade é imensa. Olha, eu já gravei muitos podcasts e eu não chorei nenhum. Quando eu falei do brincar, da primeira infância e desse valor que isso tem, me emocionei, porque eu sei o valor que isso tem, professor, que você possa fazer esse resgate. Resgata isso em você também, tira essa criança que existe dentro de você, porque existe uma criança aí, né, crescida, mas ela está adormecida, só desperta ela dentro de você, se permita. Volta um pouquinho, né, e traz pelo menos uma brincadeira que era sua favorita e vê o resultado. É isso. Muito obrigada, professores, pela atenção de vocês, e esse foi mais um Pode Falar, Professor.